Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um dia do nosso projeto Leitura da Bíblia. Hoje nós leremos os capítulos de 8 a 10 do livro de Êxodo. A versão utilizada da Bíblia é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Vem com a gente nessa aventura da leitura da Bíblia. Bora lá? Capítulo 8 de Êxodo. A praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, no nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão
com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E, naquele dia, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9 de Êxodo: a praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e, ainda por força o detiveres,
Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu
e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. E agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo capítulo 10. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore
que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois haveremos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve gafanhotos nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo,
o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, não vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então fizemos assim a leitura dos capítulos de 8 a 10 do livro de Êxodo. Que Deus nos abençoe e até a próxima.